Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que chegou pra mim durante o meu recesso, durante as minhas férias, então na última semana de dezembro e primeira semana de janeiro. Tenho feito bem poucos vídeos de book haul aqui no canal. Em geral eu acabo postando o que eu recebo mais no Instagram, conforme chega, às vezes eu já mostro lá. Então se você também não me segue, já vai me seguir lá no Instagram. É uma rede social que a gente costuma ter um contato mais próximo, é mais direta, né? Às vezes as pessoas comentam, respondem story, é mais fácil de eu responder. Mas também já vão deixando os comentários de vocês aqui no vídeo. Procuro também sempre responder todo mundo. Tô atrasada em responder comentários das férias porque eu tava de férias, né, gente? Aí já não dava mais. Mas já quero saber as reações de vocês conforme eu for mostrando os livros, que livros vocês vão se interessar pra ler, livros que vocês gostariam de ver minha opinião. Lembrando também que é importante, né, dizer que nem todos os livros que eu recebo, que são enviados pra mim, tanto de autores quanto de editoras, eu consigo fazer a leitura de todos, porque seria humanamente impossível, né, gente? Além desses livros que eu recebo bastante, acabam surgindo, né, as leituras de trabalho, os publis que eu vou fazer, leituras que eu compro também, livros que eu ganho, então não dá pra eu ler tudo. Mas eu vou começar mostrando pra vocês um dos livros que eu com certeza vou ler e vou ler em breve, que é o A Casa das Lembranças Perdidas, da Kate Morton. Essa é uma autora que eu gosto demais. Meu livro favorito dela é o A Casa do Lago, que foi o primeiro livro que a editora Arqueiro publicou. Ela é uma autora que ela já tinha sido publicada anos atrás pela editora Rocco. Inclusive, até deixei separado aqui pra mostrar pra vocês a outra edição deste livro aqui que eu tenho, que foi a primeira que saiu aqui no Brasil, e que é a edição da editora Rocco. Então, esse aqui é um livro que já estava na minha lista pra eu ler, e eu quis aproveitar essa nova edição e vou fazer a leitura por ela. Por quê? Pra começar, então, esta edição, ela tem páginas amareladas. Essa edição aqui da editora Rocco, ela tem páginas brancas. Na verdade, assim, gente, eu não sou muito de sentir essa diferença gritante de ler em página amarela ou ler página branca. Pouquíssimas vezes eu me atento a esse detalhe, mas eu sei, né, que a página amarelada, ela acaba sendo mais confortável, mesmo que eu não perceba, assim, tão gritantemente. Tem gente que eu sei que sente muito a diferença mesmo. Os dois livros têm a mesma tradução, que é a da Leia Viveiros de Castro. Pelo que eu vi aqui, inclusive, eu até cotejei aqui as duas edições, né, alguns parágrafos da primeira página, e os textos estão iguais. Então, a editora Arqueiro usou a mesma tradução da editora Rocco. Porém, pelo que eu vi aqui, essa é uma edição também atualizada. Ela tem um prefácio da própria autora que foi escrito 10 anos depois da primeira publicação original do livro. Esse é um livro publicado originalmente em 2007, se eu não me engano. Essa edição aqui da editora Rocco é de 2011, talvez. Não, mentira, ela é de 2008. Foi uma edição que saiu, então, logo depois do livro ter sido publicado originalmente lá fora. E aí, como a gente tem esse prefácio da autora, ela já traz algumas considerações a respeito da publicação. Não sei se esta edição está com alguma atualização feita pela própria autora, não necessariamente atualização de tradução. E pelo que eu percebi, a gente tem uns acréscimos aqui que não existem neste livro daqui. Então a gente tem algumas cartas, tem um roteiro, por exemplo, né, de um filme que tem a ver com essa história, já vou contar sobre o que o livro é, que não existem nessa edição. Então essa é uma edição mais completa, por isso também eu quis fazer a leitura por ela. Bom, mas o que traz A Casa das Lembranças Perdidas? Ela vai ter um enredo que ele vai ser similar a muitos outros livros da autora, que é esse tipo de enredo que vai misturar passado, presente, romance, suspense. E a Kate Morton costuma trabalhar tudo isso muito bem. Nessa história, a gente tem uma senhora que no ano de 1999, que é o tempo presente da narrativa, ela já tá com 98 anos, ela tá morando numa casa de repouso e ela vai receber a visita de um cineasta que ele quer fazer um filme sobre eventos que aconteceram numa casa onde essa senhora morou quando criança. Ela trabalhava nessa mansão ali desde criança e ele quer conversar com ela, então, né, pra poder saber melhor dos eventos, pra poder fazer esse filme. Por isso também que a gente tem roteiro aqui nessa nova edição. E a grande questão é que após ali o período da Primeira Guerra Mundial, um jovem poeta atirou em si mesmo naquela casa e o crime nunca foi solucionado, e as únicas testemunhas do crime foram as duas meninas que moravam naquela casa e que eram muito próximas dessa senhora, que na época também era uma menina. Então, quando ele instiga a memória dessa senhora a relatar o que foi que aconteceu, ela vai ter que encarar
muitos desses fantasmas do passado, segredos que aconteceram e, enfim, a história promete. A editora LPM me enviou um punhado de centeio da Agatha Christie, que tem tradução do Alexandre Boyd, que é o mesmo tradutor dos livros da Taylor Jenkins Reid, fica aí só o comentário. A edição é em brochura, páginas brancas. Aqui atrás tem uma nota que é considerado o melhor livro protagonizado pela Miss Marple, então que é uma das personagens icônicas aqui da Agatha Christie. Nesse caso a gente tem uma vítima de envenenamento e no corpo dela, encontrado nos bolsos, né, da roupa, um punhado de centeio. E aí durante as investigações, uma conhecida da Miss Marple vai se transformar num possível alvo desse mesmo assassino, então, né, que fez essa vítima do punhado de centeio. E aí é quando a Miss Marple resolve interferir nas investigações pra ajudar, porque ela quer proteger essa amiga conhecida dela. E junto com o livro, a editora LPM me enviou essa caderneta aqui, que ela vai trazer os primeiros capítulos do Um Apartamento em Paris, do Guillaume Musso, que é um autor de suspense que eu gosto muito. Eu li os 2 livros dele que foram publicados pela editora Verus. Eu gosto muito de como ele constrói a narrativa. Os 2 livros têm uma narrativa muito ágil, ele mistura suspense com humor. Nesse caso, a gente tem uma história que vai se passar em Paris, né? Ele é um autor francês, as histórias em geral se passam lá. E a gente tem uma policial que ela mora em Paris e que por causa de um erro ali do locatório vai acabar tendo que dividir um apartamento com um escritor americano que foi passar um tempo ali em Paris. Então eles vão ter que dividir o mesmo apartamento. Já temos aí clichê de romance que eu também adoro. Normalmente os livros do Guillaume Musso vão misturar romance com suspense, com aventura. Ele faz uma mescla enorme de gêneros. E a questão ali é que esse lugar que eles vão morar juntos esconde um segredo terrível e por causa disso que a gente começa a entrar no suspense aí da narrativa. Então é um livro que já estava na minha lista de desejados lá na Amazon, que de novo eu gosto muito do autor e não sei se eu vou começar a ler esse folheto porque só tem os primeiros capítulos, eu vou ficar muito aguçada pra querer ler o livro, vou acabar comprando antes da hora, então sei lá, provavelmente eu vou dar um tempo, mas é um livro também que já estava na minha wishlist. Um livro que eu fiquei muito feliz de ter recebido foi O Que Você Vai Ser Quando Morrer, que é o livro de estreia do Guilherme Pérez. O Guilherme, ele é irmão de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço o Gui, assim, desde criança praticamente, desde quando ele era criança, né? Eu já era um pouco mais velha, porque eu sou alguns anos mais velha que ele. Ai, comentário de tia esse, né? Falar, ai, vi crescer e tudo mais, mas enfim, é essa coisa aí mesmo, né, gente? É muito legal a gente ver, acompanhar o crescimento da pessoa, acompanhar a trajetória dela e ver agora, então, essa estreia dele, né, como autor também. Então, essa aqui é uma antologia de contos e eu tive o prazer de ler os contos conforme o Gui foi escrevendo. E como ele sabe que eu também escrevo e tal, ele pediu a minha ajuda e aí eu fui lendo conforme ele foi escrevendo ao longo aí do ano praticamente. E o livro saiu então agora também no final de 2021 pela editora Guiostri. Gostei muito, né, da diagramação, achei que o livro ficou bem bonito. E são contos, assim, de gêneros muito diferentes, estilos muito diferentes. Eu gostei muito de como o Guilherme brincou com a escrita dele aqui, de como ele se permitiu escrever histórias diferentes entre si. Tem histórias que vão mais pro lado da fantasia, o lado, às vezes, mais do macabro. Tem histórias que são mais do dia a dia, com uma pitada maior de romance, coisas mais cotidianas. Ele realmente trouxe estilos muito diferentes e histórias que, de certa forma, vão sempre ter a morte, né, permeando essas histórias, no sentido de lembrar a gente do sentido de estar vivo ou do que realmente importa quando a gente está vivo, as coisas que a gente deve realmente se preocupar. O Gui tem uma escrita também muito gostosa, muito fluida. Eu gostei demais, né, de como os textos dele são elaborados e de como ele tem esse texto promissor, né, mesmo sendo as primeiras histórias de ficção que ele escreve. Ele já escrevia crônicas, ele é formado em jornalismo, então ele já tinha, né, uma proximidade maior com a escrita. Mas ainda assim eu achei essa estreia dele, né, realmente muito promissora. Tô muito curiosa pra ver também mais do que ele tem pra trazer. A editora Globo Livros me enviou aqui 3 livros diferentes, de selos diferentes da editora. Um deles foi publicado pela editora Alt, o selo jovem deles, que é o Similares, da Rebecca Hanover. Tem tradução da Isadora Sinai, também tem páginas amareladas. E eu achei a premissa desse livro bem diferente, fiquei curiosa também. A gente tá falando de uma escola que ela vai receber aqui um grupo de alunos chamados Similares, que na verdade eles são clones de alunos que já estudavam naquela escola. Isso vai causar todo um alvoroço, porque a gente tá falando, né, de clones que vão chegar ali, até porque também vão ter alguns questionamentos éticos, né, porque esses clones foram criados aí de uma maneira ilegal. E a gente tem a protagonista que ela não tá nem um pouco se importando com nada disso, porque ela tá lidando com o luto pela morte do melhor amigo dela,
E a grande questão é que um dos similares que vão chegar é a cópia desse amigo dela que morreu. E ela não pode confiar em ninguém naquela escola, inclusive nesse grupo que chega, nesses similares. É um livro que ele vai questionar, né, limites aí da ciência, vai falar de questões morais, vai trazer um pano de fundo de suspense. Então também fiquei curiosa pela leitura, porque me pareceu aí bem diferente. Trazendo também um tema tão sensível quanto o luto. A editora Globo também me enviou Os Filhos de Irena, do Tilar J. Mazeu. Ele tem tradução da Cláudia Ribeiro Mesquita, as páginas também amareladas. E essa daqui é uma biografia, né? Então o Tilara fez a biografia da Irena Sandler, que era uma assistente social, que ela ajudou milhares de crianças durante o Holocausto. Enfim, histórias de Segunda Guerra são sempre histórias muito fortes, e eu também acho, né, incrível a gente ver essas figuras, né, dessas pessoas que contribuíram, que foram contra todo um regime, se arriscando para poder ajudar e salvar, né, vítimas desse período horroroso que a gente tem aí na história. E aí também publicado pela Globo Livros, eu recebi Toda a Água do Mundo, que é da Karen Haney, Haney, não sei como pronuncia, também páginas amareladas, tá? A tradução aqui é de Fal Azevedo, e ele vai trazer como protagonista uma adolescente que ela tem câncer e vai retratar muito da relação que ela tem com a mãe. Por mais que elas sejam pessoas muito próximas, elas também vão ter as diferenças delas, né? Cada uma querendo uma coisa. Enquanto a menina, ela quer viver muita coisa, ela quer ir atrás de muita coisa, a mãe tem aquela coisa do querer proteger, até pela própria condição da filha. E o livro promete ter uma escrita bastante lírica, bastante sensível. O que eu fiquei um pouco na dúvida é que ele tá aqui, né, recomendado para leitores que gostaram de A Culpa é das Estrelas e As 5 Passos de Você, que são livros jovem adulto. Mas o livro não foi publicado pela Alt, que é o selo jovem adulto, foi publicado pela Globo Livros. Então, eu tenho um palpite de que o livro não seja jovem adulto, ele seja um livro mais adulto mesmo. Porque, né, a gente não define jovem adulto apenas pela idade dos protagonistas, depende muito da forma como o livro vai ser desenvolvido. A gente tem livros que vão trazer como protagonistas adolescentes e não são livros para adolescentes, justamente pela forma de como o livro é desenvolvido. Na hora que a gente vai escrever um livro, a gente tem que ter em mente quem é nosso público-alvo, e isso vai trazer diferenças na forma de como a gente vai desenvolver as histórias. Então, né, por causa do selo que ele foi publicado, eu acredito que não seja um livro jovem adulto, mas não sei também. Recebi também a caixinha de dezembro do Clube Intrínsecos, ou a caixinha de janeiro, fiquei na dúvida de qual é. Mas é a caixinha de número 40 do Clube. Eu gosto muito do Clube Intrínsecos, tanto pelos títulos que eles publicam, como pelas edições que eles trazem, as vantagens exclusivas, né, para os assinantes. Já caiu aqui o passaporte que veio, que é um dos brindes, então, desta caixinha. É passaporte de leitura, né? Então é pra gente anotar os livros que a gente leu, nota que a gente deu, as observações que a gente fez sobre a leitura. Então gosto muito da proposta deles. Esta edição também, né, esta caixinha, ela veio com esta agenda que eu achei ótima. Então ela tem essa agenda semanal aqui. Eu gosto muito de agenda desse tipo, eu acho muito útil, é mais útil pra mim, né, pra poder fazer as anotações das minhas tarefas do dia a dia. Aqui o card, então, que já mostra a capa do livro, que faz parte dessa caixinha, que vai depois chegar em edição comercial com esta capa, que é o Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, não sei pronunciar, gente, a autora francesa também. E esse aqui é o segundo livro dela, é o primeiro publicado no Brasil. A tradução que a gente tem é da Caroline Selvatici, ela já traduziu outros livros da Intrínseca também, que eu lembro de já ver o nome dela, mas não sei agora quais livros ela traduziu, porque eu não vou lembrar de cabeça. Aqui a gente tem o marcador, que vem: a vida não vale nada se não pudermos dividi-la com um amigo. Não conhecemos as pessoas por acaso, elas estão destinadas a cruzar nosso caminho por um motivo. Então são as duas frases que têm a ver com o livro. E ele vai trazer como protagonista uma zeladora de um cemitério. Ela já tem seus 50 anos, ela mora lá observando as famílias, né, que enfim, vão visitar seus entes e tal. E a história vai começar quando um policial chega para questionar por que as cinzas da mãe dessa zeladora tiveram que ser jogadas em cima de uma cova de uma pessoa desconhecida. É um livro que ele promete misturar também suspense com romance, humor com sensibilidade, é um livro que vai tratar de luto, de memória, enfim, fiquei bem curiosa pela leitura, parece ser também bem meu tipo de livro, tanto por essa mescla de gêneros, pela sensibilidade narrativa, fiquei curiosa pela história. E como sempre acompanha também, a gente tem aqui a revistinha que vai falar um pouco mais sobre o livro. Olha as ilustrações que lindas, né? Todas essas flores, eu acho que
também tem tudo muito a ver aqui com a história. E eu recebi mais uma caixinha de outro clube do livro, que é o Clube do Livro Óbvios, que é então uma parceria da agência Óbvios. São livros que você pode comprar lá no Submarino. Esta caixinha, então, ela sempre vem, né, assim, é sempre uma caixinha laranja e tal. E ela vem aqui também com os kits especiais, né, com os brindes. Então, esse mês a gente tem, né, aquele porta pra colocar na porta falando que tá lendo, que tá ocupada. A gente tem aqui vários adesivos. Aqui a gente tem um card falando de qual é a leitura, qual que é o livro selecionado no mês. E já dá aqui pra ter uma dica. Então, que livro vocês acham? Aqui tá escrito aqui em cima, né? Mas acho que não vai dar pra vocês lerem. Então, que livro que vocês acham que é? Já deixem os palpites. Aqui a gente tem também um card falando um pouquinho sobre o livro. É importante dizer que esse clube de leitura, ele sempre seleciona também livros escritos por mulheres, né? Então a quinta leitura delas, ele é realmente focado aí a isso. Aqui em cima tá falando qual que é o livro, a gente tem uma pequena sinopse sobre o livro. E ele vem aqui, né, com o QR Code pra você escanear e participar da discussão da leitura do mês. A discussão esse mês vai acontecer dia 20 de janeiro. Então pra quem quiser participar, quem quiser comprar, quem quiser ler, dá pra comprar, porque a discussão vai ser dia 20 de janeiro, ainda dá tempo, né? Tem uma semana aí pela frente. E o livro do mês é um livro também que eu fiquei muito curiosa quando ele foi publicado. Se eu não me engano, ele também foi publicado pelo Clube Intrínsecos. Saiu primeiro pelos Intrínsecos. E é o A Metade Perdida, da Brit Bennett. Vale dizer também que todos os livros desse clube, eles vêm com esta sobrecapa, né? Que é especial do clube. Mas, se a gente tira, a gente tem a capa comercial do livro, que é a capa que a gente encontra realmente aí, então, nas livrarias. Aqui a gente tem a história de duas mulheres, duas irmãs gêmeas, duas mulheres negras de pele clara. E é uma história que ela vai se passar entre os anos 1950 e 1990 nos Estados Unidos. Essas duas irmãs eram muito próximas e elas são separadas aos 16 anos. E aí, quando elas são separadas, a vida delas vai por caminhos muito diferentes. Uma delas se casa com um homem negro de pele escura e ela retorna à comunidade onde elas nasceram. Só que essa comunidade, ela tá cada vez mais buscando embranquecer a sua população, né? Então ter crianças de pele clara. Só que ela retorna para essa comunidade com uma criança negra de pele escura, né? Porque ela se casou com um homem negro de pele escura. Já a irmã dela tá levando uma vida completamente diferente, porque ela se casou com um homem branco e ela é vista como uma mulher branca também. E aí a gente vai ter a vida das filhas dessas irmãs que vão se entrelaçar também, o que vai fazer com que elas continuem entrelaçadas mesmo tendo se separado. É um livro também que ele vai ter a sua carga de suspense, né? Então de segredos, coisas do passado que aconteceram entre elas, que vai questionar temas como colorismo, como racismo. E também é um livro que eu fiquei bem curiosa pra fazer a leitura desde que ele foi anunciado. É isso, gente. Agora que eu mostrei tudo, me falem também, né, quais os livros que mais chamaram a atenção de vocês, aqueles comentários lá que eu comentei no início do vídeo. Deixa também sua curtida nesse vídeo, isso ajuda demais meu trabalho. Muito obrigada por esse apoio. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo e já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.